Pessoal, qual deve ser o papel ou como o cristão deve se relacionar com os animais domésticos? Esse é um assunto que está na pauta e que as pessoas têm dúvidas, né? Primeiro a gente precisa se lembrar da criação, que a Bíblia diz que o Senhor foi quem criou os animais domésticos. Ele fez distinção entre os animais selvagens, os domésticos e por aí vai, né? Então o Senhor criou animais domésticos e isso é importante, então, que a gente venha entender. Então não é a inteligência humana, não foi o desenvolvimento humano quem fez com que os animais fossem então levados por essa conjuntura doméstica. Deus criou animais domésticos. Os animais domésticos, eles são bons, né? Eles são, é uma boa coisa, não se tem problema nenhum nisso, né? Na verdade, muitas pessoas são muito alegres e felizes, então, por viverem tendo o seu animal doméstico. O problema entra quando nós começamos a entrar numa seara perigosa, que é quando as pessoas começam a valorizar mais os animais do que os seres humanos. Hoje em dia nós já temos algumas leis que são muito mais rígidas para o maltrato aos animais, a morte dos animais, do que com o maltrato aos seres humanos e morte de seres humanos, né? Não, nós já temos uma inversão. Nós condenamos como cristãos, nós sabemos que Deus deu a ordem para Adão de que nós temos que cuidar da natureza dos animais e cuidar bem. Então qualquer tipo de abuso que o ser humano comete contra a natureza, contra os animais, é pecado. Deus nos deu a tarefa de cuidar, de zelar dessas coisas. Então eu quero deixar isso bem claro. Nosso papel é cuidar, é zelar. Nós temos que proteger, sim. Agora a questão é quando os animais começam a ser mais protegidos do que as pessoas. Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Nós, eu digo, seres humanos. Então, sempre um ser humano deve ter prioridade, né, comparado-se a um animal. Então a questão começa a ser problemática quando essa inversão de valores começa a acontecer. Por exemplo, por causa de problemas pessoais, emocionais, muitas pessoas podem começar a se afastar do convívio social e se aproximar demasiadamente do convívio com animais domésticos. Por quê? Porque animais, eles não questionam, eles não têm um temperamento diferente, eles não têm ideias diferentes, eles não te confrontam, eles não falam coisas que você não quer ouvir. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas usam os animais domésticos como uma fuga da realidade. E quando nós fugimos, então, do convívio humano, nós estamos infantilizando as nossas emoções e a nossa alma. Pessoas, então, que se entram num processo de reclusão e convívem só com animais, essas pessoas, então, elas entram num processo de imaturidade emocional, porque a Bíblia diz que assim como um ferro afia o ferro, um ser humano afia o outro. Nós estamos sendo preparados pelo convívio social. Muitas pessoas, elas não conseguem mais conviver com o diferente, com as dificuldades no trabalho, com a família, justamente porque estão se acomodando a essa vida sem confrontos. Mas existem confrontos, existem divergências de ideia. A Bíblia diz que não é bom nós vivermos isolados. E existe um certo tipo de isolamento que nós criamos quando a gente resolve só conviver com os animais. Então, esta é a questão, este é o perigo. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos para analisar se o nosso convívio com os animais não tem sido uma tentativa de fuga da realidade. Porque assim como tem alguns que usam a bebida para se refugiar dos problemas da realidade, outros usam a droga, outros usam o sexo, alguns usam, não é, o seu convívio demasiado com os animais. Não é? No caso, os animais domésticos. Então isso aí que está o problema. Então, nessa conjuntura de afastamento da realidade, convívio demasiado com os animais, começam então a surgir algumas inversões e algumas perguntas descabidas, como por exemplo, uma pergunta recorrente: os animais vão para o céu? Não, Deus os criou do pó da terra e para o pó eles voltarão.
Eles não fazem parte, eles não têm, então, essa imagem de Deus, eles não têm o raciocínio, eles não têm essa alma espiritual transcendental que Deus deu para o ser humano. Eles são lindos, eles fazem parte da nossa vida, mas existe uma limitação quando nós estamos falando então sobre a vida na Terra e a vida transcendental no novo céu e na nova Terra. Então, os animais, por exemplo, eles não vão para o céu. Eu conheço pessoas que já chegaram a dizer que se no céu não pode entrar os seus animais, elas não querem o céu. Então nós estamos falando sobre um ponto muito perigoso, que é a questão da idolatria aos animais. Então nós precisamos entender que tudo na nossa vida é uma questão de qual é o local que esta situação tem no nosso coração. Qual é a posição que essa situação tem dentro do nosso coração. Porque o problema não está na comida, o problema não está na bebida, o problema não está no sexo, o problema não está nos animais domésticos. O problema está em como o nosso coração, como a nossa visão, como a nossa mente interpreta essas coisas e qual é o papel dessas coisas na nossa vida. Então, nós precisamos pensar muito bem sobre isso, pedir ao Senhor em oração que Ele nos dê essa sabedoria para que cada coisa esteja no seu local devido, para que não se torne um problema, uma inversão de valores, uma substituição, e assim então que a gente possa desfrutar e viver de forma abençoada cada área da nossa vida, em particular nesse vídeo a questão dos animais domésticos. Então, seja feliz. Nós reconhecemos, por exemplo, eu quero deixar isso bem claro, os animais domésticos eles exercem uma influência muito forte em várias áreas, como para crianças que têm algum tipo de problema neurológico, mental. O convívio com o animal traz um desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, os cães guias para as pessoas que são cegas. Temos, por exemplo, os cães que trabalham na polícia, não é? E tem um papel fundamental ali no farejar de drogas e coisas nesse sentido. Então, os animais domésticos são algo abençoado, é algo que Deus fez. Mas não para que você diga, eu prefiro conviver com o meu animal do que conviver com o meu marido que eu não suporto, com a minha filha, com o meu tio, com o meu irmão, com esse ou com aquele. Não, o seu animal não é algo para que você use-o para fugir da realidade dos confrontos. É isso que deve ficar claro. Então, pequeno vídeo, Deus te abençoe.